Boa noite. Boa noite. Eu já vou iniciar a live. Talvez as pessoas estão chegando. No final, a gente tem um momento para tirar dúvidas, Ah, legal. tá? Então, a gente já começa. Uhum. Só Então, começando a masterclass da procrastinação à realização, o tema especial de hoje é como lidar com o medo da crítica. E o medo da crítica são os nossos julgamentos. Então, é sobre como lidar com os nossos julgamentos. Boa noite, Leila. Para fazer esse caminho, então a gente vai fazer um caminho sobre como entender o medo da crítica, o medo do julgamento. E nesse caminho a gente passa por 6 etapas. A primeira etapa, então, é entender como lidar com o medo, o que, o que o medo significa e como lidar. A segunda etapa é entender que existe uma necessidade por trás do medo e que a gente pode atender essa necessidade. Quando a gente atende a necessidade por trás do medo, o medo diminui. Isso leva poucos instantes. Ou seja, a qualquer momento, quando o medo vem, normalmente tem um medo que tem a ver com a preservação da vida, que é bom, é saudável ter esse medo, mas outras vezes o medo é sobre algo que a gente criou na imaginação, ou seja, uma dificuldade de lidar com a nossa imaginação. A terceira etapa a gente fala sobre o controle e a confiança. Ou seja, quando a gente está confiante, a crítica não afeta tanto. Quando a gente não está confiante, a crítica afeta mais. E quando a gente está do lado do controle, então o que eu quero dizer é que controlar e confiar são pontos diferentes, são extremidades opostas no nosso comportamento. Quando a gente não quer sentir medo, a gente busca controlar. Então, para evitar o medo da crítica, a gente busca controlar. Ao mesmo tempo, a gente está cuidando da situação externa para ficar seguro. Então, essa é a etapa 3. A etapa 4 a gente fala do diálogo interno, porque o julgamento é um diálogo interno. Uma parte nossa fala algo que normalmente o medo da crítica tem a ver com algo que incomoda a gente, certo? Então, o julgamento ele tem uma função de proteger a gente, porém muitas vezes ele limita a gente. Na quinta etapa é sobre o juiz e o sábio. Como eu posso entender o juiz como uma parte minha e tornar ele um sábio? E a última, é entender a importância de fazer perguntas para si. No final, vai ter um exercício sistêmico. Vai ter um exercício sobre como levar o crítico, o juiz, como mudar a relação com ele, para acessar esse sábio interior. É quase como se o juiz, que sempre quis proteger a gente ao longo da vida, a gente pode reconhecer o esforço dele e dizer que ele pode descansar. E essa é a caminhada. Então, para quem acabou de chegar, o que eu estava comentando até aqui é uma visão geral do que vai ser a Masterclass. No final, eu vou fazer um exercício sistêmico, eu paro a gravação e é quando a gente compartilha como foi a experiência e tira dúvidas e eu trago mais algum exercício para trabalhar outros temas, tá bom? Então, no final, as dúvidas e perguntas podem, eu vou pedir para colocar no chat. No final, a gente abre o microfone para, depois de parar a gravação, para tirar dúvidas e fazer outros exercícios, tá? Então, iniciando. Bom, para falar sobre o medo da crítica, é importante perceber que existe um diálogo interior. E aí eu estava pensando sobre isso. Muitas vezes a gente não está consciente sobre o julgamento, sobre a crítica, sobre o nosso. Nem sempre é fácil perceber o julgamento, porque ele vem como um pensamento. E muitas vezes a crítica ou o julgamento, quando ele vem, a gente interpreta que é a gente. A gente não cria espaço. E aí eu quero trazer um olhar para o medo da crítica como uma forma de se proteger, mas que limita. E o medo, imagina o medo como o medo na sua capacidade, na sua habilidade de se moldar às situações, como um camaleão. Você pode entender o medo e a mente como se fosse uma coisa só.
eu já ouvi uma vez, num curso que eu fiz, que o medo não existe. Você já ouviu isso? Que o medo não existe? Quando eu ouvi o medo não existe, eu pensei, mas como assim? Eu sinto medo? De que forma o medo não existe? E aí, depois, pensando, eu consegui perceber a diferença. Qual é esse medo que existe e qual é esse medo que algumas pessoas dizem que não existe? Então, vamos diferenciar esses dois medos. O medo que existe é o medo que preserva a vida. É o medo que a gente, ser humano, e os outros animais sentem. Ou seja, é o medo que vai fazer a gente buscar segurança, se proteger diante de uma ameaça. Esse medo é bom, esse medo existe. E é saudável que ele exista. O, o medo que não existe é o medo que a gente aumenta pela imaginação. A gente antecipa que está sendo julgado. Mas adivinha? Quando você acha que está sendo julgado, quem que está julgando? Em primeiro lugar. Se você conseguir adivinhar, escreve no chat. Quando você está numa situação nova, num ambiente novo, é comum a gente se julgar, não é? Escreve aí no chat. Quando você está num ambiente novo e você acha que está sendo julgado, adivinha quem que é o primeiro que está julgando ali? Isso, ó, a Deus escreveu. Exato. Isso é instantâneo. A gente só se sente julgado porque a gente está se julgando. Quando a gente percebe isso, a gente vai entender daqui a pouco. Tem uma das etapas que eu vou falar sobre como lidar com esse julgamento, essa voz. Então, o medo da crítica é o medo de entrar em contato com o sentimento, a dor que está por trás da crítica, que já está na gente, que já está na gente em alguma medida. Então, o, a primeira etapa que eu convido a considerar aqui na Masterclass sobre como lidar com o medo da crítica é, pensa no medo nessas duas dimensões. Tem o medo que preserva a vida, que é saudável, então esse medo a gente aceita, a gente acolhe. E tem o medo que é a mente que está amplificando para proteger a gente de um sofrimento, de uma frustração, de uma decepção, da dor de não se sentir aceito. Da mesma forma que o julgamento é a gente se julgando, achando que estão julgando a gente, quando a gente não se sente aceito, que o julgamento faz a gente não se sentir aceito, já existe uma parte nossa que a gente está afastando. E na etapa 2, no segundo momento, vê se não faz sentido. Muitas vezes a gente prefere trocar o medo por insegurança. Exemplo, ah, não, eu não estou com medo, eu estou me sentindo só inseguro. Existe uma mistura, né? Ora a gente fala de medo, ora a gente fala de segurança. Quem sabe diferenciar o medo da segurança? Um é uma emoção, a outra é necessidade, certo? Qual que é, qual seria a emoção? Qual seria a, a necessidade? Quando a gente pensa no medo da crítica, por um lado, o medo é a emoção básica que leva a gente a buscar segurança. Quando o medo, quando o medo surge, é importante pensar no medo como uma mensagem. Isso muda tudo. Quando a gente pensa no medo como uma mensagem de uma necessidade não atendida, se eu sei que o medo, quando surge, ele está comunicando uma necessidade que não está atendida, então eu vou olhar para essa necessidade. Como que eu atendo ela? E a necessidade por trás do medo é de segurança. Tem uma historinha que é uma pessoa estava na frente da casa, a casa estava com a luz apagada, e a pessoa estava buscando uma chave ou buscando algo na frente da casa. As pessoas passam e se oferecem ajuda. E todo mundo buscando, tentando ajudar para encontrar a chave. Até que depois de algum tempo alguém pergunta: Olha, mas onde você esqueceu a chave? E a pessoa que buscava a chave fala: Dentro de casa. Então por que você está buscando aqui fora? Ah, é que lá dentro não tem luz. Nesse sentido, a gente
busca segurança do lado de fora porque é mais fácil, do lado de fora tem luz, é mais visível. Mas onde vai resolver? Onde vai diminuir o medo? Quando a gente busca segurança dentro. E aí eu vou trazer um olhar que é simples. Imagina como você conversa com uma criança que está com medo. Pode ser que alguém fale, não tem motivo para ter medo, ou seja, a gente desvia a atenção do medo. Outras pessoas podem conversar e dizer, tudo bem ter medo. É uma situação nova, é algo desconhecido, é normal o medo diante de situações assim. A segunda forma tem mais a ver com acolhimento. Quando a gente acolhe o medo, ele tende a diminuir, porque o medo lembra a gente de dar segurança para o nosso eu emocional. Então, na etapa 2, a gente olha para a necessidade de segurança por trás do medo, como uma forma de lidar com a crítica. Então, toda situação nova vai trazer medo, porque toda situação nova, a gente, de alguma forma, está numa etapa de aprendizagem. Tudo que é novo traz aprendizagem. E quando a nossa experiência com aprendizagem na infância não foi uma experiência, eu vou dizer assim, que deu suporte, que deu apoio, é normal a gente evitar situações novas e é normal o sentimento de medo da crítica. Se a gente foi criticado e isso trouxe algum nível de sofrimento, é normal que hoje, ao lidar com a crítica, a gente lembre da experiência passada de, de ser criticado, de não ser apoiado e a gente evite a todo custo. Então, recapitulando até aqui, eu falei do passo 1, que é sobre olhar para o medo e perceber que ele tem duas dimensões, o medo que preserva a vida e o medo que a imaginação aumenta. No segundo momento, a gente olha também para a necessidade por trás do medo. E ao buscar dar o acolhimento para a necessidade de segurança por trás do medo, o medo tende a diminuir. Aí eu vou trazer uma terceira etapa nessa relação com a crítica, com o medo da crítica, que é pensar no paralelo entre controle e confiança. Tem uma frase que eu acho que eu gosto para entender a relação entre confiança e controle, que é assim: quem controla não confia e quem confia não controla. O que eu quero dizer com isso? Que o controle e a confiança estão em extremidades opostas na maneira como a gente lida com as emoções. O controle, ele tem a ver com eu não quero sentir o que eu estou sentindo, então eu vou garantir que do lado de fora as coisas fiquem do jeito que eu entendo, que me traz segurança. Então, se eu conseguir que as pessoas à minha volta, próximas a mim, se comportem do jeito que eu acho certo, se eu conseguir impor isso, a maioria das vezes a gente não consegue. Mas se eu conseguir impor a minha maneira aos outros e eles concordarem, se eles atenderem a minha necessidade de controle, eu vou ficar bem. Isso é o controle. Eu dependo de algo externo. Se algo externo acontecer, eu fico bem. Agora a questão é o quanto isso é durável, porque o tempo todo as coisas vão mudando. Nem sempre as pessoas vão se adequar à nossa necessidade de controle, mesmo na família. E aí, quando foge do controle, tem um sofrimento. A pergunta que eu faço é: o sofrimento surgiu porque a gente perdeu o controle? Ou o sofrimento já estava dentro da gente, em algum lugar, e a gente conseguia evitar, mantendo o controle, até que alguém tirou o nosso controle para agir de uma forma que a gente não esperava. Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Eu gosto de pensar que as emoções vêm antes. Faz sentido? Eu vou olhar aqui as mensagens. Estou vendo que tem 3 mensagens aqui. Essas perguntas que eu faço não são retóricas, não. Quem quiser responder, fica à vontade, tá? Então, é importante pensar que a necessidade de controle, ela comunica que já existe um sofrimento, uma dificuldade de lidar com a tristeza que a gente está afastando, mas que está ali. Quando, quando a gente quer diminuir o controle, já que não dá para controlar tudo, a gente precisa olhar para o medo.
E ao olhar para o medo, a gente precisa, com aceitação, a gente olha para o medo com aceitação. E ao olhar para o medo, a gente precisa olhar para a necessidade de segurança, olhando o quanto está atendida, o quanto eu estou cuidando da minha necessidade de segurança dentro de mim. Então, o controle é uma forma de buscar segurança do lado de fora. A confiança significa eu cuido das minhas emoções. Eu estou do lado do que eu sinto. Eu estou do lado do meu eu emocional. Quando eu estou em dúvida entre fazer o que eu acredito ou ter que lidar com o conflito, e eu abro mão de fazer o que eu acredito porque eu não quero conflito, eu estou me afastando das minhas emoções. É normal que eu fique inseguro. É normal que eu me sinta menos confiante. Então, sabendo disso, é importante sempre escolher o caminho das emoções, o caminho de olhar com acolhimento. Eu ouvi uma vez, ou já ouvi algumas vezes, por exemplo, algumas pessoas falando sobre emoções negativas. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu pensei, eu achei estranho, porque a minha maneira de pensar as emoções é considerar a relação com elas. Então, eu não vejo uma emoção negativa, mas eu vejo a relação com a emoção é negativa. Mas quando eu falo que a relação é negativa, a relação é de não aceitação. Quando a gente não aceita uma emoção, essa emoção tende a aumentar. Quando a gente aceita a emoção, ela tende a ser acolhida. Vamos pensar assim, quando as pessoas falam, por exemplo, uma emoção negativa, talvez o ódio, talvez as emoções fortes, possam ser vistas como emoções negativas. Mas se eu entendo a raiz delas, como as emoções básicas, eu posso olhar para a emoção e para a necessidade com acolhimento. Então, recapitulando, para lidar com o medo da crítica, a gente precisa olhar para o medo como uma emoção básica, entender que existe um medo normal, entender que existe um medo que a imaginação aumenta, etapa um. Na etapa 2, quando eu quero lidar melhor com o medo, eu preciso considerar a necessidade de segurança que eu tenho e que não está atendida, e eu busco atender. Na etapa 3 eu falei do controle e da confiança. E aí é importante diferenciar que se eu escolher controlar, eu vou sofrer. Eu vou plantar sofrimento, porque nem sempre eu vou conseguir ter controle. Então é importante pensar na aceitação das emoções e aceitar as pessoas do jeito que elas são, desde que não seja algo que vá contra algum valor pessoal, mas é importante ter esse olhar de aceitação para as emoções, por consequência fica mais fácil de aceitar as pessoas como elas são. Na etapa 4, no passo 4, eu trago a questão do diálogo interno, de a gente pensar que tem um eu julgador, um eu crítico, e se tem um eu que critica, tem um eu criticado. A minha pergunta é, quando eu percebo que eu tenho um julgador, um juiz, que julga, tem o julgado também. Quem já percebeu isso? Que não é só o juiz julgando, tem o julgador, tem o juiz que julga e tem o julgado. Se tem esses dois, qual que é você? É possível ser os dois ao mesmo tempo? Ora você é um, né? Ora você é outro, certo? Mas e se você não for nenhum dos dois? Já pensou nisso? Você pode não ser nem o juiz e nem o julgado. Mas se você não tiver consciente, você se identifica com eles, aí parece que você é um deles. Faz sentido? O exercício que a gente vai fazer daqui a pouco tem a ver com perceber a relação com o juiz. A gente vai trabalhar o juiz e vai mudar a relação com ele para transformar ele no sábio interior. E a gente trabalha isso daqui a pouco. Quando a gente fala do diálogo interno, é importante perceber que quando o julgamento surge, existe uma tendência de achar que a gente, de fato, está pensando aquele julgamento. Se alguém conseguir, se alguém puder, escreva um julgamento que você lembre. Às vezes a gente não está prestando atenção, então a gente não lembra dos julgamentos. Mas me vem um pensamento assim.
Exemplo, eu me sinto desconfortável contando piada. Ou, se eu contar piada, ou se eu falar algo engraçado, eu vou ficar desconfortável. Quando eu falo um julgamento, como se fosse de fato eu falando, tem uma força. Geralmente ele vem com uma verdade e existe um sentimento. O convite que eu trago é: experimenta quando você se pegar julgando, você pega o julgamento. Legal. A Clara escreveu aqui, ó. Você é incapaz de fazer isso. Aquilo, você fez errado. Isso, são muitos julgamentos, ó. É legal pegar o julgamento, vou pegar esse exemplo, ó. Você é incapaz de fazer isso. Geralmente a gente fala pra gente isso, né? Para uma situação nova, não é? Experimenta falar o julgamento. Eu acho que todo mundo já falou para si mesmo em algum momento, em relação a alguma coisa nova. Por exemplo, aprender um idioma, ou alguma matéria, algum assunto em algum curso. Experimenta quando você pensa no julgamento, você é incapaz, experimenta colocar na frente. Eu digo para mim mesmo. Eu vou escrever aqui, ó. Eu digo para mim mesmo que. E aí você coloca o julgamento depois. E observa o que muda. Então, qual que é o exercício que eu estou convidando para experimentar nesse momento? Pega um julgamento, pode ser esse que a Clara escreveu, você é incapaz de fazer isso. Aí você fala, você está falando para você mesmo. Você fala, você é incapaz de fazer isso. Ou é difícil aprender um idioma, por exemplo, ou é difícil aprender uma habilidade nova. Você não tem mais idade para isso, que são falas que a gente ouve dos pais em algum momento, ou de outras pessoas, que às vezes querem apoiar, querem dizer, deixa para lá, não é tão importante assim, não precisa sofrer por isso. Mas compara você dizer um julgamento com você começar. Eu digo para mim mesmo que eu sou incapaz de fazer isso. Ou eu digo para mim mesmo que é difícil aprender uma habilidade nova depois de certa idade. E observa o que muda. Como é a forma quando você fala direto, um julgamento, comparada com você dizendo que você está dizendo para você aquilo? O que muda? Ó, a Deus escreveu. Tudo bem se eu não conseguir. Isso cria um espaço, cria uma forma diferente. Quando se usa o eu digo para mim mesmo, é isso? Uma coisa legal é, toda vez que vier um julgamento, se lembrar de usar a frase, ao invés de falar o julgamento do jeito que ele vem, experimenta dizer o julgamento colocando na frente. Eu digo para mim mesmo que. Quando eu coloco, eu digo para mim mesmo que, eu percebo que cria um espaço. Aí é como a deusa escreveu, que tá tudo bem. Tá tudo bem se não conseguir. Fica mais leve. É como se, quando a gente diz direto ao julgamento, parece que tem um problema, tem uma punição, tem uma consequência ruim. E quando eu percebo que eu estou dizendo para mim mesmo, a sensação é de mais fluidez, mais leveza. Eu estou de olho aqui que as pessoas vão chegando, eu vou clicando para entrar. Então, olha que legal. Tem um livro chamado O Jogo Interior do Tênis, do Timothy Galloway, Tim Galloway. O jogo interior, o jogo interno do tênis. O Tim Galloway, ele era um coach de tênis, um treinador de tênis, e ele percebeu que quando o tenista estava descontraído, relaxado, ele tinha uma performance maior. Quando o tenista estava se esforçando para acertar, ele ia mal. Então, quando o tenista estava, eu vou colocar assim, quando o tenista estava no diálogo interior se julgando, a performance caiu. Então, o, o coaching, que é fazer perguntas, ele surge esse livro é como se fosse um marco para o coaching. Muitas pessoas associam que é desse livro, O Jogo Interno do Tênis, que surgiu o coaching, que é sobre fazer perguntas. Porque o Tim Galloway, ele percebeu o seguinte, quando ele dizia o que fazer, a forma normal, a forma comum de ensinar é dizer o que fazer, né? A gente aprende assim. Quem sabe diz para
quem não sabe o que fazer. Tipo, por exemplo, no caso do tênis, levanta o braço, abaixa o braço, põe a raquete nessa posição, move, move o quadril, move a perna. Ou seja, aqueles coaches, aqueles técnicos que davam instruções, que diziam o que fazer, faziam o tenista piorar no desempenho, porque ele precisava ten tentar reproduzir uma fala. O que o Timothy Galloway percebeu? Quando ele perguntava, quando ele fazia perguntas, ele direcionava a atenção do tenista. E, de alguma forma, o tenista, ao buscar a resposta, ele tinha que ficar presente para a resposta. Ou seja, quando o coach dizia o que fazer, o tenista ia para a cabeça e tentava traduzir com pensamentos o que fazer. Isso tirava a presença. A performance caía. Ou seja, toda vez que a gente está se julgando e falando com a gente mesmo, se esforçando para acertar, a performance cai. Faz sentido? Qual que é a outra forma? A outra forma é fazer perguntas. Então, se eu tiver inseguro numa situação nova, essa é a terceira masterclass. Teve a primeira sobre a procrastinação, a realização propriamente, teve a segunda sobre o foco, e essa sobre o medo da crítica é a terceira. E aí, se eu me pego inseguro, eu não me sinto confiante, ou acho que eu não estou contando as histórias como eu gostaria. Se eu me pego me julgando, eu já tenho uma sensação associada ao julgamento. Por exemplo, pode vir um julgamento, eu devia interagir mais, porque nas outras vivências eu normalmente trazia mais interação. E se eu julgo, a sensação já é desconfortável e vai afetar a minha maneira de apresentar, de conduzir, de facilitar o conteúdo. Como que eu posso fazer aplicando isso? Aplicando o jogo interno do tênis, da relação do eu 1, como que eu posso lidar com esse julgamento de que eu não estou sendo bom o suficiente, Vamos aqui, ó. de que eu devia, de que eu devia, por exemplo, ser mais contar as histórias melhor, de que as histórias não estão boas o suficiente. Um caminho é eu fazer perguntas. Por exemplo, como que eu posso ficar mais presente nesse momento? Ou como está a minha respiração? Eu pergunto para você, como está a sua respiração nesse momento? E o que muda quando você observa a respiração? Tem uma mudança? Percebe que tem uma mudança? Como é observar a respiração? Deixa eu ler, tem uma mensagem aqui que eu já tinha visto antes, da Leila, que é: colocando a frase na frente, me fez esquecer o julgamento. A frase da Leila sobre como usar aquele eu digo para mim mesmo. É isso mesmo. Olha que legal. E a gente pode usar isso em qualquer momento. Sobre a questão da pergunta, por exemplo. Como está a sua respiração? A Clara respondeu que quando eu perguntei como está a respiração agora, e ela foi observar a respiração, ficou mais presente. Olha o poder da pergunta. As perguntas direcionam a atenção. Então, se a gente faz uma pergunta que leva a nossa atenção para o que a gente está sentindo, e para a respiração, por exemplo, a gente fica mais presente. Quando a gente deixa o julgamento, ou tenta deixar, quer dizer, vem o julgamento e a gente apoia ele. Normalmente isso afeta a nossa presença, afeta como a gente está se sentindo. Na etapa 5, a gente vai falar sobre o juiz e o sábio. A gente tem 6 etapas, então só para uma questão de gestão do tempo, a gente está na etapa 5, tem 6 etapas e logo depois a gente faz um exercício sistêmico que a gente abre para comentários, perguntas e para outros exercícios. Tá? A etapa 5 a gente fala do juiz que vira sábio. É legal pensar no nosso julgamento como se fosse o nosso protetor, vou colocar o anjo da guarda. Mas pensa no julgamento como se fosse um general, um juiz que impõe as verdades.
Quando você pensa nessa imagem do julgamento como esse general, esse juiz, uma coisa importante é você pensar que ele quer te proteger. E observa, faz sentido eu dizer que muitas vezes a voz do julgamento que a gente fala para a gente mesmo é uma voz que a gente aprendeu com os pais? Muitas vezes a gente fala com a gente do jeito que a gente ouviu os pais falando? Faz sentido? E olha que legal. Quando na infância a gente tentava debater com essa voz, o pai ou a mãe não colocava mais energia, porque é como se ele quisesse mostrar que de fato tinha uma ameaça, de fato tem um risco, de fato tem que ter cuidado. Não é assim que a voz do juiz acontece hoje? Vem a voz do juiz e você fala, não, mas não é importante. Aí a voz do juiz vem de novo. Eu percebo que, para mim, a voz do juiz vem, exemplo, em alguma situação, em alguma situação eu me incomodei com o que aconteceu. Sei lá, alguma injustiça aconteceu, ou algum desentendimento, assim, em qualquer situação. A minha mente fica repetindo a situação como se quisesse consertar no pensamento. Eu percebo que é o meu juiz, que é o meu juiz funcionando de forma automática. E às vezes fica ali relembrando. Eu vou dar um exemplo. Eu participo de um grupo de oratória, e aí faz parte do grupo de oratória, que chama Toastmasters, faz parte ter feedback. Aí no último grupo, eu estava com a função de contar os A, e repetições. Tem uma função assim. Cada pessoa no grupo tem uma função diferente. Aqui eu fiquei no último grupo, era ficar contando. E quando eu estou fazendo uma função, eu quero fazer ela bem feita. Então eu contei cada A e E. Teve uma pessoa que fez muitos A's e E's que eu parei de contar no 39, mas teve muitos. Quase todo mundo fez os A's e E's. Teve dois que não fez nenhum. Teve dois que a 1 hora e meia foi online. A 1 hora e meia de encontro não fez nenhum A, em toda a vivência. Os outros tiveram os A's e E's. Só que eu fiquei tão focado que teve um momento que me perguntaram a minha opinião. Ah, o que você achou da minha apresentação? Ó, eu vou ser sincero, eu estava tão focado em cada palavra, a minha atenção estava tão focada em achar os A's e E's e repetições, que eu perdi o todo, eu não sei responder a pergunta. Aí, no final, tem um avaliador geral do encontro. E o avaliador falou, você precisava ter atenção, não só em cada palavra. Eu sei que você fez bem feito a função, mas na vida a gente precisa estar prestando atenção em tudo. Eu fiquei incomodado. O meu julgador, o meu juiz interno ficou incomodado com esse feedback. Foi, o incômodo foi emocional. Eu fiquei quieto, eu não falei nada, porque a gente aprende a receber o feedback e lidar. Não é sobre ficar debatendo. Mas eu lembro que isso foi faz 2 semanas. Eu lembro que eu fiquei incomodado faz uma semana com esse julgamento. Às vezes o julgamento surge, porque eu dei esse exemplo. Às vezes o julgamento surge e ele já tomou conta. Nem teve espaço para eu dizer para mim mesmo. Porque não teve espaço para eu dizer. Eu digo para mim mesmo que eu só senti um incômodo. A forma como eu lidei, eu acho que foi passando com o tempo. Então, o que eu quero dizer é que às vezes o julgamento vem de uma vez e o espaço que sobra é a gente perceber se a gente amplifica ou diminui. A princípio ali eu só fiquei incomodado. Foi desconfortável. Porque o meu pensamento foi assim. Eu me esforcei para fazer bem feita a função. Eu observei cada A e repetição. Aí o avaliador fala que eu tinha que prestar atenção. E foi a primeira vez que eu estava fazendo a função. Eu nunca tinha feito essa função, então eu queria fazer bem feito. Então talvez pensando agora, eu fiquei chateado porque eu botei tanta energia para fazer certo, e aí eu ouço que eu não era para ter feito assim. E de alguma forma me fez olhar para esse julgamento de que eu de que eu precisava ou não ter comentário nenhum, acho que o que eu queria é que não tivesse comentário nenhum, ou que tivesse um reconhecimento. Mas, no fundo, eu quero dizer que às vezes o julgamento vai surgir,
E a gente vai ter que lidar depois, que é uma questão de... É como se fosse, já aconteceu, o julgamento já surgiu um incômodo. Como que eu lido com isso? Então, o julgamento surgiu, eu já estou incomodado. Eu vou amplificar o julgamento? Eu vou debater com a pessoa para tentar convencer ela do meu ponto de vista? Ou eu vou olhar para dentro e eu vou perceber como que eu dialogo com essa parte que está incomodada? Eu posso falar para o julgamento. Eu posso falar para ele, por exemplo, essa questão de reconhecer a necessidade por trás. E, por exemplo, eu vejo que você está incomodado, eu estou falando com julgamento. Eu vejo que você está incomodado porque você precisa de segurança. É como se o julgamento que vem de fora toca no meu julgamento de que eu tinha que fazer bem feito, e aí esse encontro toca numa dor que eu não trabalhei ainda, eu não acessei ainda, mas é uma forma de trabalhar esse movimento, de, de conversar com o julgamento ou conversar com a parte que se sentiu julgada. E as duas formas é reconhecer. Eu vejo que você está incomodado porque você precisava de aceitação, ou de consideração, ou de segurança. E tem um movimento sistêmico que a gente utiliza, que é, eu posso imaginar que eu dou para mim segurança. Eu dou para mim um símbolo que representa a segurança. E nesse gesto simples de intencionar dar para si mesmo a segurança, normalmente a gente sente uma mudança na sensação. A Clara escreveu: percebo que tenho alguns julgamentos que aparecem e paralisam. Legal, Clara. Muitas vezes tem um medo. O paralisar tem a ver com medo. Uma sugestão é sempre pensar assim: quando veio esse julgamento que paralisa, tenta reconhecer assim que está tudo bem sentir medo, que esse paralisar tem um medo e está tudo bem. É como se você conversasse com o eu emocional e você dissesse: ah, eu sinto medo. É uma situação nova. Geralmente o medo é numa situação nova, numa situação de exposição. Então, esse reconhecimento de eu estou sentindo medo porque é uma situação nova. Quando eu fui abrir a minha empresa em 2020, foi em 26 de novembro de 2020, e a contabilidade é online, e a sede da empresa é em São Bernardo do Campo, nessa contabilidade, que chama Tactus. Aí chegou os documentos por e-mail, eu tinha que imprimir, assinar, reconhecer firma no cartório e tal. Bateu um medo. Eu senti um medo e eu pensei, será que eu vou dar conta? Então, olha o julgamento. Você não vai dar conta. É complicado abrir empresa. Você vai ter dinheiro de pagar o contador? Adianta abrir. Você abre a empresa e aí, não tem cliente, você vai pagar o contador, pagar imposto, e aí? Eu sei que bateu um medo que a reação foi, eu vou desistir. Só que aí eu fui trabalhar o diálogo interior. Lembra que o passo 4 é o diálogo interior? Eu conversei comigo, porque eu pensei, quais são minhas escolhas? Aí esse foi eu conversando comigo quando eu estava com medo. Isso foi em 2020, como eu falei. Eu pensei, quais são minhas escolhas? Se eu não abrir, e eu tinha dinheiro no Hotmart, que é a plataforma de cursos, e para sacar, acima de R$ 1.900, tinha que ter CNPJ. Aí eu pensei, mas o que que eu vou fazer? Se eu não abrir empresa, eu vou sempre ter um limite de faturamento. Mas eu não quero voltar atrás, voltar a ser funcionário público, porque eu era funcionário público até 2017. Eu não vejo voltar estudar para concurso, não vejo isso como opção. O que que eu vou fazer? Não tem volta. Aí, na sequência do diálogo anterior, eu lembrei que minha mãe tinha muitos medos. Que quando eu morava com eles, até os 17, eu lembro que quando eu comecei a querer coisas diferentes, tipo mudar de escola para outra cidade, e depois fazer concurso e coisas assim, a reação da minha mãe sempre era com medo. Não, que é difícil, que tem que ver, que é complicado. Nessa hora do diálogo interno, eu acolhi essa voz interna. Meio que eu reconheci que estava tudo bem ter medo. E que eu também tinha medo. Porque quando eu dependia dos meus pais e minha mãe mostrava esses medos, a minha reação, eu ficava com raiva dos medos, porque eu não me sentia apoiado. Porque para mim não tinha razão o medo. Para mim era simples, era mudar de escola. Ao invés de ficar na escola que eu estudei até a oitava série, eu ia para uma escola numa outra cidade que era 30 quilômetros, no Rio de Janeiro. Eu não via problema, minha mãe via.
mas o que eu sentia na época era raiva. Nesse momento do diálogo interno, que eu estava sentindo medo também em relação a abrir a empresa, o que eu fiz foi reconhecer, tá tudo bem sentir medo. E, ó, e eu reconheci, tá vendo? Eu também tenho medo. É que essa situação nova me tocou o meu medo. E aí o que eu fiz foi acolher. Primeiro eu fiz esse link de, de pensar que eu sentia raiva dos medos que minha mãe mostrava. Então eu fiz o link disso para eu também tenho medo. É como se eu aproveitei para exercitar a aceitação, tá tudo bem sentir medo. O medo não é falta de apoio, porque eu via dessa forma. Então eu aproveitei para trabalhar isso. E, e logo depois, o que eu fiz foi dialogar com o medo como se eu falasse com a minha criança. Então, o que eu fiz foi: tá tudo bem ter medo. É uma situação difícil, é complicado. As falas que eu vi da minha mãe, de fato é difícil, é complicado, de fato tem que ver. Como que vai ser? E aí eu fui acolhendo o medo. Eu fui, tá tudo bem sentir medo. Porque é uma situação nova, mas eu preciso fazer, eu preciso dar sequência, eu preciso continuar. Então eu sinto medo e tá tudo bem. Eu sinto medo porque eu preciso de segurança. E aí foi passando medo. E daí eu levei adiante. Por que que eu falei esse diálogo interno? Para mostrar que o medo sempre vai existir, porque o medo preserva a vida, não tem nada de errado em sentir medo. Ao mesmo tempo, quando a gente conversa com o medo, com aceitação, a gente reconhece que está tudo bem sentir medo, reconhece que por trás do medo tem a necessidade de segurança. Então, quando tem esse movimento de estar tudo bem ter medo, de reconhecer a segurança, se conseguir linkar com uma experiência passada, que foi o exemplo que eu dei, de na infância, ouvia minha mãe falando que as coisas eram difíceis e tudo mais, linkei e levei aceitação para essa experiência. Então, eu percebi que isso me ajudou também a lidar com o medo ali, tipo, criar empatia. Porque o medo que eu julgava errado na minha mãe, eu senti que eu não me sentia apoiado, esse medo que eu julgava errado estava em mim. Então, quando eu reavalio isso, eu aceito que está tudo bem ter medo. Então, o medo da minha mãe não era falta de apoio, era só o medo dela. É como se eu cuidei dessa parte também e nesse acolhimento do medo e da necessidade de segurança, ele foi aquietando. E não me paralisou. Porque se eu não quisesse sentir medo, eu podia paralisar e procrastinar. Olha que interessante. Por trás da procrastinação está o medo que a gente não quer sentir. Quando a gente acolhe o medo, a gente realiza, a gente coloca em prática o que a gente precisa. Então, passo 5, juiz para sábio. O juiz quer proteger a gente e ele corresponde à voz dos pais, à voz do certo, da sociedade, à voz daquilo que a gente precisa e tem que fazer para ficar seguro. É uma voz positiva, não é uma voz ruim. Só que quando a gente tem esse controle excessivo, a gente se limita, se paralisa. Como que eu lido com o juiz? Adianta eu debater com ele? Eu já, nas sessões individuais, uma das etapas é trabalhar o julgamento. Todo mundo tem um julgamento e muitas vezes ele aparece como uma barreira na sessão. Então, em algum momento, a gente olha para o julgamento. Aí, muitos comportamentos, muitas pessoas têm a seguinte primeira reação. Vem o julgamento e fala, você não é capaz, ou você tem que se preparar mais, você não sabe o suficiente. E aí tem pessoas que ficam debatendo. Ah, eu sei sim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí o julgamento aumenta. Não, não sabe não. Ah, eu sei sim, não, não sabe não. Então, uma maneira que não funciona, eu vou dizer que não funciona porque eu já vi que não funciona, é tentar debater com medo. Com medo não, com o julgamento, com a crítica. Por quê? Porque ele está defendendo a segurança. Se eu falo racionalmente com algo que está defendendo a sobrevivência, a segurança, que é ou o medo, que são o medo e a emoção, a necessidade de segurança e a sobrevivência, isso tem muita força comparado com o pensamento, com a razão. Então, tentar debater racionalmente não funciona. É testado, pelo menos é testado empiricamente. Eu ainda não vi esse debate funcionar e várias pessoas que eu perguntei confirmaram que não. Então, se isso vale como uma evidência empírica, e basta conferir por você mesmo. Pensa na experiência de debater com um julgamento. Geralmente o julgamento ganha.
Só com o tempo passa que vai aquietando as emoções que o julgamento aquieta até que ele seja estimulado de novo. A segunda forma de lidar com o julgamento é tentar ignorar ele. Ou seja, eu vou fazer algo novo, vem o julgamento de que eu não sou capaz, e eu tento ignorar. Exemplo, me ocupando, me distraindo, procrastinando, fazendo algo que não é importante. Essa é outra forma de lidar com o julgamento. A terceira forma é aceitar como verdade e falar: eu não consigo mesmo. Eu pego a própria voz como se fosse minha. E aí eu não tento nunca mais. Essas três vozes, essas três maneiras de lidar com o julgamento não são positivas. Certo? Eu vou recapitular. A primeira eu fico debatendo com medo, tentando convencer ele, como se fosse o filho ou filha, tentando convencer os pais, e os pais têm medo, eles não ouvem. Esse é outro ponto-chave. Pessoas com medo não escutam. Já perceberam isso? A pessoa com medo, ela tem um comportamento controlador, ela já sabe o que é certo, não importa o que você fale. Pensa numa pessoa que você conheça, que seja controlador e que estava falando porque estava com medo. A pessoa não recebia qualquer outra informação se ela estava tocada pelo medo. Faz sentido? Então não adianta debater com alguém que está com medo. Se você perceber que a pessoa está numa postura. Geralmente, uma forma de lidar com medo é a raiva. Se a pessoa está falando com raiva e você percebeu que tem um medo rolando ali, não adianta debater racionalmente. A pessoa não vai receber razão. O que eu estou mostrando? Essa relação com o julgamento dentro da gente, ela se passa fora também. Tudo que eu não aceito em mim, ou eu não sei lidar em mim, vai se mostrar nas minhas relações. Então eu vou lidar com pessoas assim, que vai ter esse julgamento, essa postura de não me ouvir. Qual que é a chave da empatia ou da autoempatia? Se eu tiver empatia com o julgamento em mim, é mais fácil de eu ter empatia com alguém que está me julgando. Então eu preciso exercitar em mim a autoempatia para, numa situação que alguém me julgar, eu conseguir lembrar. Olha, a pessoa está com medo. E perguntar: você está falando isso porque você está com medo ou preocupado? Geralmente a palavra preocupado suaviza o medo, né? Você fala: você está com medo? A pessoa: não tenho medo. Então você tem uma preocupação de que algo ruim pode acontecer, você tem uma preocupação porque você precisa ter certeza, ter segurança. Essa pergunta pela emoção e pela necessidade normalmente tem mais efeito do que debater racionalmente. Eu demorei para entender isso, mas quando a gente traz esse diálogo com a gente mesmo, fica mais fácil fora. Então, recapitulando as três formas. A primeira é tentar debater com o julgamento. Lembra que o julgamento está apoiado no medo, está apoiado na necessidade de controle, na necessidade de segurança, na busca pela sobrevivência. Então, o julgamento é muito poderoso, é muito forte. Ele só vai entender a empatia emocional, ele não vai ouvir razão. Por mais que seja juiz, ele não ouve razão. Então, a primeira forma que não funciona, eu debato racionalmente com medo, tentando mostrar por que é seguro. Quem já testou já sabe que não funciona. A segunda forma, eu tento ignorar o julgamento. Ele está ali falando e eu me ocupo. Vou fazer outra coisa, vou me distrair, vou ver filme, vou. Geralmente ler não dá, porque ele vem falando junto. Eu usava muito correr, atividade física intensa. Quando eu estava incomodado e que vinha um julgamento, eu corria. Depois de uns 30 minutos, não tinha mais. Não tinha mais o julgamento, porque eu acho que gastava a energia dele. Porque a energia do julgamento era um incômodo emocional. Mas depois eu estava em paz, assim, não importava o incômodo que eu estava antes, e por muito tempo eu usei esse recurso da corrida como uma forma de lidar com o incômodo emocional. Então, primeira forma que não funciona para lidar com o julgamento. Eu vou debater com ele racionalmente. Não vai funcionar. Então, nem tento. Sabendo isso, nem tento. Segunda forma que não funciona, tentar desviar a atenção, tentar ignorar. Também não funciona, porque ele vai continuar ali, ele vai sempre voltar. Terceira que não funciona, geralmente é o automático, que é aceitar o julgamento como verdade e deixar as coisas. Vai ter uma insatisfação. No fundo, essa insatisfação, esse sofrimento já está ali.
Aí, finalmente, a gente chega, então, à pergunta. O que resolve, então? Como é o diálogo que resolve? Tem um diálogo que resolve? Como resolver? Aí eu dei a pista. Alguém pegou a pista? Se alguém quiser escrever, como resolve, então? Quem arrisca? A partir do que eu falei, alguém captou o caminho para resolver? Esses três não resolvem. São três formas comuns que a gente usa. Então, que forma resolve? Eu vou comentando, então se alguém quiser escrever, pode escrever no comentário. O que eu falei? O julgamento ele está defendendo o medo. O julgamento não quer sentir medo. Então ele está julgando para evitar o medo. O medo é uma emoção básica. Então eu preciso argumentar com uma emoção. Eu preciso falar da emoção. Eu preciso ser emocional na fala. Eu preciso falar da emoção. E por trás da emoção, medo, tem a necessidade de segurança. Eu preciso falar da necessidade de segurança. E terceiro, o julgamento, ele também quer ser reconhecido. Quando eu tento discutir com o julgamento, racionalmente, quando eu ignoro ele, ou quando eu só pego ele como verdade, o resultado é o julgamento não se sente reconhecido. Assim como o pai e a mãe, cujo filho ou filha não dá atenção para as orientações. Então, é importante o sentir, como a Clara falou, ou seja, aceitar a sensação, aceitar o sentimento, é importante isso. É importante reconhecer o julgamento pelo que ele está fazendo. Quem já fez isso? Quem já falou para o julgamento? Eu te agradeço por querer me ajudar. Eu te agradeço por me proteger. Eu te agradeço por me mostrar o melhor caminho. Quem já fez isso? Não é estranho fazer isso? Mas experimenta fazer. Na hora que você fala assim, com o julgamento, ele aquieta. Ele fala, agora me entendeu. Agora está me ouvindo. Ó, a Clara escreveu, eu nunca fiz. Experimenta fazer quando o julgamento vier. O julgamento vira e fala, você não sabe o que fazer, você não é capaz. Experimenta falar para ele, eu te agradeço por querer me proteger. Porque esse julgamento está dizendo assim, não, não faz. Não se estressa com isso, não se preocupa. Quando a gente agradece o julgamento por querer proteger a gente, geralmente ele aquieta um pouco. Então, um passo importante é reconhecer o julgamento pelo bom que ele traz. Então, eu te agradeço por querer me proteger. Esse é um passo importante. Depois, é você perceber que o julgamento está com medo. Ele está com medo. Então, você fala para o julgamento. Você pode falar isso para ele. É a nossa parte que julga está com medo. Você fala para ele. Eu vejo que você está com medo. Porque você precisa de segurança. E se eu fizer o que você quer, você vai sentir seguro? É isso? Essa pergunta normalmente também traz assim uma mudança de paradigma para o julgamento na gente. Um parêntese. É importante pensar no julgamento como uma pessoa. Quando você pensa no julgamento como uma pessoa, como um eu, uma parte em mim que é uma pessoa, que é um eu, quando eu penso no julgamento como uma parte minha, é mais fácil eu pensar na relação e eu pensar nessas etapas. Então, na primeira, reconhecer o julgamento como certo, agradecer pelo que ele faz, tentando ajudar, aí ele já quieta um pouco. E depois, reconhecer que ele está com medo, que está tudo bem, e que, e que ele está com medo porque ele precisa de segurança. A última etapa é quando a gente converte ele em sábio, que é o que a gente vai fazer daqui a 1 minuto ou 2, no exercício. Então, antes do exercício, o passo 6. Eu falei das 6 etapas. O passo 6, então, é fazer perguntas. Lembra que a pergunta direciona a atenção? Na medida que eu desenvolvo, que eu estou acessando partes internas como como fonte de conhecimento, como fonte de relação, eu posso perguntar para elas. A pergunta para o sábio acessa a intuição. Tem um livro chamado Você Já Sabe o que Fazer. Eu lembro que eu vi esse livro, acho que em 2002, se eu não me engano, e me chamou muita atenção. O nome do livro é Exercícios para Desenvolver a Intuição. Você já sabe o que fazer. Era bem grande assim, você já sabe o que fazer. Aí tinha lá embaixo, Exercícios para Desenvolver a Intuição.
Quando eu fui ler esse livro, em resumo, o resumo do livro é: você pode exercitar a intuição sempre que você quando você faz perguntas para si mesmo, isso é uma forma de ativar a intuição. Se você pegar um livro qualquer, vou pegar um livro aqui, ó, por exemplo, esse livro aqui de Cabala, tá vendo? O Poder da Cabala. Você pensa numa pergunta, sei lá, pergunta aleatória. Onde eu vou almoçar amanhã? Eu abro numa página qualquer e coloco o dedo aqui. Eu nem vi onde eu coloquei. Sei lá, o meu dedo apontou para a letra O. Aí eu penso, de que forma a letra O, sei lá, O eu associo a prato. Então talvez eu coma em casa. E essa é uma forma de exercitar a intuição. Parece estranho, mas a gente pode fazer isso o tempo todo. É quase como se fosse um oráculo, tá vendo? Quem consulta o tarô pode consultar um livro qualquer. É que aqui eu peguei um livro Vou pegar um outro aqui. Esse aqui, mostra o seu trabalho. A mesma coisa vale. É que às vezes tem página vazia, né? Esse aqui é um livro mais com imagens. Mas a mesma coisa vale. Você tem uma pergunta, por exemplo. Você pensa na pergunta, coloca o dedo ali e olha o que está ali. Veio a palavra parentes, família. E aí o julgamento vem da relação com os pais. Então, o que eu quero trazer é, ou fazer perguntas como o sexto passo para lidar com o medo da crítica, é aquilo que eu comentei sobre direcionar a atenção para o momento presente. Direcionar a atenção para a respiração. Então, agora, brevemente, eu vou fazer uma recapitulação. Passo 1 é sobre olhar que por trás do medo da crítica. Então, como se liberar do medo da crítica, do medo do julgamento ou da autocrítica? O primeiro passo é reconhecer que por trás do medo da crítica tem um medo. Então, você precisa lidar com esse medo, lidar com a aceitação, diferenciando o excesso de medo do medo que é real. É importante ter essa. O passo 2 é olhar para a necessidade por trás do medo e acolher a necessidade de segurança e proteção. O passo 3 é entender que o controle é controlar as emoções e é não se aceitar, e isso é sofrimento. E é importante ir para o caminho da confiança, que é o caminho da aceitação das emoções. O passo 4 é o diálogo interno, onde eu falei do eu 1 e do eu 2, e da importância de ter empatia, tanto por si mesmo quanto pelos outros. O passo 5, que é do juiz para o sábio, eu explorei a questão de como se relacionar com o juiz, de agradecer pelo esforço que ele faz para proteger a gente, e no exercício daqui a pouco a gente faz um movimento de levar ele para ser sábio. E a sexta etapa é sobre fazer perguntas, para ativar a intuição, para de alguma forma colocar o juiz para trabalhar como sábio. Tem uma citação bíblica que é aquela: o verdadeiro amor joga fora todo medo. O verdadeiro amor joga fora todo medo, que é João 4:8. E então é interessante olhar para isso, né? Porque o amor, como aceitação, né? A constelação familiar é sobre as, as ordens do amor. As ordens do amor são sobre aceitação. E aí, pegando uma citação bíblica, uma passagem bíblica, o verdadeiro amor joga fora todo medo. Para mim faz total sentido, onde o amor quer dizer a aceitação do momento presente. Aceitação de si, aceitação do agora, aceitação de todo mundo. Como é? Quando tem aceitação, não tem julgamento. O julgamento é o contrário da aceitação. Então, quando tem aceitação, tem o amor. E tem a presença. E tem a confiança. Quando não tem aceitação, tem julgamento, tem o controle. Então, é interessante perceber que eu olho dessa forma, o amor como aceitação. Se eu me amo, eu me aceito. Se eu aceito os outros, é uma forma de seguir o mandamento de amar, -se próximo, amar os outros como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. E aí, como uma última etapa, a gente faz o exercício. Deve durar 2 minutos o exercício. Então, como que é o exercício? Olha para o juiz, olha para o julgamento. Pensa numa situação onde o juiz falou alguma coisa. Exemplo, você tinha que se esforçar mais, você não podia ter deixado assim, você tinha que se defender, você tinha que falar o que você pensava. Não acontece isso? Alguém te provoca, você fica quieto e depois fica julgando o que você tinha que ter falado? Não tem esses conflitos internos? Eu já tive. Então, pega uma situação dessa
de incômodo, onde você está julgando que você tinha que agir diferente do que você agiu. Já tem essa imagem? Então, experimenta falar para o juiz, para esse julgamento. Você fala para ele o seguinte: eu te agradeço por querer me proteger. Pode falar mentalmente ou pode falar em voz alta. E aí observa o que muda. Depois de falar isso, você pode dizer: eu vejo que você está com medo, eu vejo que você está falando isso porque você está com medo, e por trás do medo, e você está com medo porque você precisa de segurança. Você pode perguntar para o juiz: é isso? Você está sentindo medo porque você precisa de segurança? E aí, depois de perguntar, observa o que muda. Está fazendo junto comigo? Pode fazer. Faz para poder ter experiência. Não adianta só anotar ou só ouvir. Então, fala mentalmente, fala em voz alta para você mesmo. E depois, o que é importante falar para o juiz? O juiz não sabe o que ele está causando em você. O juiz quer ajudar. Lembra que a pessoa controladora não consegue ouvir o outro? A pessoa controladora, no geral, ela não quer sentir o medo. Então, ela não está lidando com as emoções dela. Então, ela também não está vendo o outro na individualidade dele. A pessoa controladora está vendo o outro como ela acha que o outro é. Então, isso acontece com o juiz na gente. Então, a gente precisa falar para o juiz como a gente sente quando ele fala com a gente do jeito que ele fala. Então, experimenta falar para ele, por exemplo, quando você fala assim, com dureza, ou insistência, ou repetindo várias vezes, eu fico triste. Não tem um incômodo? Esse incômodo é tristeza. Pode ser raiva também. É que a raiva é desconexão. A raiva é uma desconexão, muitas vezes, tá? A raiva pode ser impor limites, pode ser energia de ação, mas muitas vezes a gente usa a raiva para desconectar de uma dor. Mas nesse momento, o que é importante dizer para o juiz? Quando você insiste julgando, quando você me julga, eu me sinto triste, porque eu preciso de apoio, de consideração, eu preciso de leveza. Falou? Observa que muda. Aí agora você assume o controle. Como que você assume o controle? Você pede para o juiz. Lembra da pergunta? Você pede com uma pergunta. Você poderia, na próxima vez que quiser me ajudar, falar com mais leveza, com mais suavidade e me dar tempo e liberdade para fazer do meu jeito? Pode ser? Pergunta para ele. Normalmente ele concorda, porque ele é uma parte sua. É que dessa forma ele entende. Por último, a pergunta é assim: você sente que você pode aposentar o juiz? Você pode aposentar ele e depois de aposentar, você pode promover ele a conselheiro, a sábio. Pergunta se o juiz quer ser aposentado e ser promovido a sábio. Ou melhor, você pode reconhecer os bons trabalhos do juiz, promovendo ele a sábio. Então diz para ele: eu agora, por todo o seu trabalho, por todo o seu esforço me protegendo, eu te aposento como juiz e te promovo a sábio como conselheiro. Fala para ele. Melhor? Fica mais leve? Ele gosta, né? É como se aposentasse o juiz. Imagina que ele estava em guerra ainda, ele estava lutando pela sobrevivência. Aí você falou: acabou a guerra, pode descansar. E, e melhor que descansar, agora você usa a sua experiência de uma forma mais suave. Esse é o sábio. E, e é isso. Aí, agora você converteu o sábio em, você converteu o sábio, ou melhor, o juiz em sábio. Para finalizar, e antes de parar a gravação e abrir para comentários e dúvidas, eu vou enviar um link aqui no chat e depois eu coloco no grupo do WhatsApp.
é um link da mentoria Liderança Sistêmica, que é uma mentoria individual de 6 meses, sessões quinzenais, onde tem o objetivo de trabalhar a autoliderança, que é lidar com as emoções, lidar com objetivos, etc., e também a parte prática. Então, a autoliderança, lidar com as próprias emoções, e a segunda parte, que é a liderança sistêmica, que é alcançar objetivos e realizar mais. Pronto, esse foi o pitch de vendas. Agora eu vou parar a gravação e já abro. Pronto. Parei.